Bom dia, hoje são 17 de outubro de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Ontem estava eu assistindo ao programa Fantástico da Rede Globo de televisão e dei uma paradinha ali para, de minha janela, aqui no apartamento em que moro num apartamento aqui em Brasília, no quarto andar, nascente, e ali deixei um pouco o programa Fantástico, aproximei-me da janela do apartamento para observar a beleza da lua, aqui em Brasília, ontem domingo. Pois bem, e ali apreciando a beleza da lua, resolvi gravar um pouquinho para que você aí, internauta, veja essa lua, como estava linda ontem à noite. Muito bem, depois de você assistir a mais ou menos um minuto aí, de contemplar a beleza da lua, voltarei aqui com um quadro para explicar mais um erro aqui, que era um erro do homem antigo. E como a Bíblia, por exemplo, é um livro antigo, esse erro também está lá, registrado na Bíblia. E depois voltarei aqui para explicar isso a você direitinho, tá bom? Então veja aí, aprecie a beleza da lua e voltaremos aqui daqui a pouco. Vamos lá. Pois bem, internauta, você viu aí a lua linda, maravilhosa, vista por mim aqui em meu apartamento do quarto andar em Brasília. Você viu aí a lua lá em cima, bem clara, não é isso? Bem luminosa. Muita gente, ainda hoje, ano 2016, pensa que aquela claridade da lua, aquela luz, entre aspas, que vem da lua para a terra, que aquilo ali é devido ao fato de a lua ser um luzeiro, de que a lua tem luz própria. Ainda hoje, infelizmente, um universo de pessoas no planeta Terra pensa assim, e isso é um engano. E esse engano era do homem antigo, que não tinha conhecimentos ali básicos sobre astronomia, sobre sol, lua, estrelas, céu, asteroides, etc. Pois bem, o homem antigo olhava para a lua lá em cima e via a lua bem clara. Ele pensava que aquela claridade era produzida pela própria luz, ou pela própria lua, que a lua tinha luz própria, como o sol. Então o homem antigo, ele pensava que o sol iluminava a terra durante o dia e que a lua iluminava também a terra durante a noite. E aí está o erro do homem antigo. Como a Bíblia é um livro antigo, ela obviamente traz em suas páginas o pensamento do homem antigo. Então, como o homem antigo via a lua como um luzeiro, que é um engano, um erro, esse erro, obviamente, está registrado na Bíblia. O problema é que líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos, nas igrejas cristãs, pregam aos fiéis que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia foi escrita por Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. E os fiéis acreditam. Os fiéis passam a ver a Bíblia como se fosse um livro ali de exatidões. E na verdade não é.
Não é, ao contrário. Vou aqui mostrar mais um exemplo. Já mostrei vários, né? Com esse vídeo aqui sobre religião, são mais de 600 vídeos aí meus. Pois bem, vou mostrar aqui mais um erro que está na Bíblia, relativo à lua. Vamos lá aqui ao quadro. Veja aí, eu coloquei aqui de forma bem clara, bem didática, o título A Lua e o Erro da Bíblia. Vamos lá. Erros da Bíblia. A Bíblia, como qualquer livro religioso, como qualquer livro antigo, a Bíblia está repleta de erros. Obviamente, foi escrita por homens com recursos limitados. Não foram textos escritos por homens astrônomos, com conhecimento em astronomia, em astrofísica. Coloquei aqui erros da Bíblia, alguns apenas. E erros da Bíblia que são erros do mundo antigo. No mundo antigo, havia aqui a concepção do geocentrismo, mais um erro que está na Bíblia e também no mundo antigo. Geocentrismo é a Terra colocada como centro do universo, e a Terra não é jamais o centro do universo. Mais um erro aí do homem antigo, e que está também registrado na Bíblia. O antropocentrismo, ou seja, o homem colocado no centro dos animais irracionais. O homem ali colocado no centro de todos os animais, como o mais importante, o homem. E não é. Isso aqui é uma concepção também errônea do mundo antigo e que está também na Bíblia, esse erro aí. Outro erro aqui, a lua como um luzeiro, ou seja, a lua como um astro que tem luz própria, que ilumina a terra. Outro erro também aí do mundo antigo e que está também registrado na Bíblia. Hoje temos a verdade científica, não é isso? O homem progrediu e aí surgiu a ciência, não é isso? O estudo, a observação, a comprovação, a experimentação, a análise, tudo isso é ciência, que é o mundo racional. Pois bem, hoje quem tem um mínimo conhecimento de astronomia sabe muito bem que a lua não é um luzeiro, como diz a Bíblia, que a lua não tem luz própria e que a lua nada ilumina. Essa aqui é a verdade científica. A lua não ilumina nada. É tão igual à Terra, que também não ilumina nada. Portanto, aí a verdade científica. Vejamos agora algumas passagens da Bíblia mostrando aqui o erro sobre a lua. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 16 e 17, temos aqui, veja, fez Deus os dois grandes luzeiros. Olha aqui, luzeiros é aquilo que emite luz, é aquilo que produz luz, é aquilo que ilumina alguma coisa. E no texto da Bíblia, os dois grandes luzeiros feitos por Deus foram o maior aqui, que é o sol, o maior para governar o dia, ou seja, o luzeiro maior, o sol, para iluminar o dia, correto? E o menor, que aqui está, que é a lua, para governar a noite, para iluminar a noite. E fez também as estrelas. Veja aqui outro erro. Ora, o sol é uma estrela. E aqui no texto da Bíblia, como é um texto ingênuo, não foi escrito por um astrônomo, e muito menos foi inspirado por algum Espírito Santo, já que Espírito Santo também não existe e nunca foi astrônomo. Veja aqui que o sol está aqui e aqui está a expressão estrelas, e fez também as estrelas, como se o sol não fosse uma estrela. Veja aí mais um erro. Muito bem, então aqui você vê
que o homem antigo, o hebreu, ele olhava para a lua à noite e via a lua bem clara. Ele pensava que aquela claridade da lua fosse produzida pelo próprio astro lua. E não, a lua não tem luz alguma. A lua não tem luz própria. A lua não é um luzeiro. Muito bem. E continua aqui o escriba hebreu. E Deus colocou o sol e a lua nos céus, no firmamento dos céus, para iluminarem, olha aqui, a terra. Então aqui no texto da Bíblia está bem claro que o sol foi feito para iluminar a terra durante o dia e que a lua foi feita para iluminar a terra durante a noite. Só que até a lua não ilumina nada, não ilumina a terra, nem ilumina Sobral, minha cidade natal no Ceará. Daí o erro aí do homem antigo. Não é isso? Muito bem. Em Isaías, capítulo 30, versículo 26, a mesma coisa. Vamos lá. Diz assim: a luz da lua, veja aí, ó. A luz da lua, a lua não tem luz. A lua não tem luz própria. Aqui está escrito: a luz da lua será como a do sol. Ou seja, a luz da lua será como a luz do sol. Então aqui você vê que o escriba vê aqui a lua como um astro que tem luz própria, igualmente ao sol. E aqui ele compara a luz da lua e a luz do sol. Pois bem, a luz da lua será como a do sol. E a do sol, ou seja, a luz do sol, 7 vezes maior que a luz da lua. Como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Então você vê aqui que, mais uma vez, o escriba aqui, hebreu, ele não tem conhecimento nessa época de que a lua é um astro que não tem luz própria. A lua não é um luzeiro. Só que o escriba aqui não tinha esse conhecimento, o que é óbvio. Outro exemplo aqui, em Jeremias, capítulo 31, versículo 35, melhor dizendo. Está escrito assim: assim diz o Senhor, veja aí, assim diz o Senhor, que dá o sol, veja aqui, o sol para a luz do dia, veja aí. E as leis fixas, a lua e as estrelas, veja aqui, a lua e as estrelas para a luz da noite. Veja aqui. O escriba aqui está dizendo que o Deus Javé, que é o Deus criado pelos hebreus, dá o sol, fez o sol para iluminar o dia. E que fez a lua e as estrelas para iluminar a noite. Só que a lua e as estrelas não iluminam nada. Essas estrelas aqui, além do sol, porque o sol é uma estrela, a única estrela que produz luz e envia essa luz para a Terra e outros planetas mais próximos, a única estrela é o Sol. Fora o Sol, as outras estrelas que têm brilhos, que iluminam, mas esse brilho aqui delas não chegam à Terra. Tanto é verdade que à noite você vê olha para o céu e vê ali, distante, bilhões e bilhões de estrelas. São apenas pontinhos cintilantes, né? Luminosos, bem distantes. Essas estrelas, elas, na verdade, não iluminam o planeta Terra. A Lua, muito menos, que não é uma estrela, não produz também. A Lua é apenas um astro sem luz própria, um satélite natural da Terra, que não tem luz própria, que nada ilumina. Então essas estrelas aqui, além do Sol, essas estrelas, na verdade, não iluminam a Terra à noite. Tanto é que a noite é escura. Se não colocar a luz artificial, a iluminação pública à noite, tudo fica às escuras. Isso é a prova de que a lua nada ilumina. E as estrelas, aquelas estrelinhas com pontos bem distantes, que são astros que emitem luz,
que são luzeiros, mas elas não iluminam a terra devido às grandes distâncias. Portanto, aqui, mais um erro aí do hebreu Jeremias. O Joel é a mesma coisa. Ele não conhecia, não sabia que a natureza da lua. Ele olhava para a lua à noite e pensava que aquele brilho da lua, aquela claridade lunar, era produzida pela própria lua. Então veja o que ele diz aqui. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol, veja aqui que ele diz, o sol aqui, o sol e a lua se escurecem. A lua jamais vai se escurecer. Por quê? Porque ela já é escura por própria natureza. A lua não escurece. Só se escurece aquilo que tem luz e que perde essa luz. Aqui na lenda, no texto figurado aqui dos Hebreus, o sol pode ficar escuro, perder sua luz, e um dia ele vai perder o sol. Ele pode se escurecer, mas a lua não, porque a lua já é escura por natureza própria. Portanto, aí você vê direitinho, olha aqui mais um erro. E as estrelas, ó, colocou sol aqui e colocou estrelas, como se o sol não fosse uma estrela. Só que o sol também é uma estrela. Estrela é tudo aquilo que produz luz. A lua não é uma estrela. Então você vê aí de forma bem rápida, ou melhor dizendo, de forma bem rápida, mais um erro aí que está na Bíblia, né? E que ainda hoje, por incrível que pareça, aqui mesmo no Brasil, um universo de pessoas ainda pensa de forma errada que a lua, por aparecer clara lá em cima, aquela claridade é da própria lua. Não é. Aquilo ali é a luz do sol que está refletindo na lua. Portanto, aí mais um vídeo e vamos terminar aqui com Elvis Presley, Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. Muito obrigado.